Casos desesperados. Garantia de um final trágico. Mas o destino vai surpreender todos em cada um deles. Sou o Dr. Silvio Salvatore. Veja comigo essas histórias dramáticas, onde somente um milagre pode superar as probabilidades. Na serenidade campestre de Asotin, em Washington, Ron e Deb Ellicott descobriram a casa de seus sonhos. Era o cenário ideal para criar suas 3 filhas. Em 24 de outubro de 1996, Ron volta com Angie, 3 anos de idade. Deb e sua filha mais velha, Alexis, chegaram em poucos minutos. Fique aí brincando um pouco, está bem, Andy? Ele a manda brincar em seu quarto enquanto ele tira uma soneca. Após 30 minutos, Deb chega. Oi? Cadê a Andy? Fui até o quarto, vi que ele estava lá e perguntei cadê a Andy. E ele disse, está no quarto brincando. E eu fui olhar no quarto. Andy? Ela não estava lá. E conforme ia de quarto em quarto, chamava por ela sem ter resposta, comecei a ficar apavorada. Andy! 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 Eu notei, ao olhar para o lado oposto da piscina, que tinha uma coisa escura na parte mais profunda. Era o triciclo dela. E quando eu dei a volta na piscina, eu a vi. Seus olhos estavam revirados, ela estava largada, inerte, e eu pensei que a tínhamos perdido. Chame a emergência! Ela estava em péssimo estado. Seus olhos estavam abertos, bem abertos, mas completamente vidrados. Eu achei que não estava viva. Pelo que eu podia ver, ela estava mesmo morta. Angie havia ficado submersa por no mínimo 30 minutos. Sua irmã mais velha, Alexis, chamou a emergência. Por favor, ajude minha irmã. Por favor, me ajude. Quando você está tentando fazer reanimação cardiopulmonar, especialmente na própria filha, cada minuto parece uma hora. Nós continuávamos gritando, respire, querida, respire, mas não víamos sinais de vida. Existem 3 maneiras diferentes de morrer por afogamento. Parada cardíaca, morte cerebral devido à falta de oxigênio e traumatismo pulmonar, quando os pulmões ficam tão saturados de água que não podem mais funcionar. Andy ficara submersa tanto tempo que todas as 3 possibilidades pareciam ter ocorrido. Os primeiros a chegar não foram os paramédicos, mas um bombeiro de folga, Mark Swift. Avisado em casa, ele chegou em 5 minutos. Atrás dele veio o xerife auxiliar Monty Reiselman. Eles não perderam tempo. Substituíram Ron e continuaram com a ressuscitação. Quando eu a toquei, senti que ela estava muito fria. Não havia respiração, nem batimento cardíaco, absolutamente nenhum sinal de vida. Ela estava, como dizemos, clinicamente morta. Não havia sinais vitais, ela não estava respirando sozinha. Ela estava fria, estava azulada. Ela estava morta, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Logo, os paramédicos chegaram. Ei, Mark, traz ela pra cá, vamos atendê-la aqui. O exame confirmou a desoladora verdade que os outros ali já sabiam. Aqui é a 31, médico 71, temos um estado crítico. 2, 3, 4, 5. Eu esperava ver algum sinal de que ela ainda estava viva, mas verificamos a pulsação e a respiração e não havia nada. 1, 2, 3, 4, 5. Fixas e dilatadas. As pupilas estavam dilatadas e fixas. Ela estava clinicamente morta. Uma ambulância chegou alguns minutos mais tarde, mas nesse intervalo a sensação de desânimo havia aumentado. O pai de Andy só podia observar os aparentemente inúteis esforços de salvamento. Eu devia estar cuidando dela, portanto me sentia muito culpado. Eu não queria aceitar o fato de que ela estava morta, mas sabia que estava. E acho que estava tentando imaginar como continuaríamos a viver sem ela.
O socorrista Kevin McKernan veio de ambulância com mais medicação. Mas, como os outros, ele temia que Andy não tivesse salvação. Quando vi Andy, lembrei da minha própria filha. Minha filha caçula é alta, magra, loira, bonita. E, sabe, eu vi a minha própria filha lá. Enquanto os paramédicos, mesmo sem esperanças, continuavam tentando, o Dr. Craig Ambroson chegou. Um vizinho que tinha um rádio que monitorava a frequência da polícia o havia alertado sobre a emergência. Ela era uma das piores vítimas de afogamento que eu já tinha visto. Quando se tem muita experiência com vítimas de afogamento, você se sente muito mal, com um vazio no estômago, sabendo que há muito pouco que pode fazer. Num esforço desesperado para estimular o coração de Andy, o Dr. Ambroson administrou epinefrina intravenosa. Não funcionou. Os paramédicos se prepararam para levar Andy ao Hospital St. Joseph, em Lewiston, Idaho. Sem nenhuma esperança, eles acreditavam que a única coisa que os médicos poderiam fazer era confirmar a morte de Andy. Deb, a mãe de Andy, foi com eles. No caminho até o hospital, o inesperado aconteceu. O Dr. Ambroson detectou um leve batimento cardíaco no monitor, mas preveniu Deb que era muito fraco e que era tarde demais. Eu disse a ele, sinceramente, que ela não resistiria. E se resistisse, a possibilidade dela não ter sofrido danos cerebrais graves era praticamente nula. Eu queria que ele dissesse: tudo vai ficar bem, ela vai ficar boa. E continuava a perguntar, e ele não queria dizer que ela ficaria bem. Ele disse que não podia. Ele não acreditava que ela fosse sobreviver. 1, 2, 3, já! Andy ficou só alguns minutos no Hospital St. Joseph. Eles não tinham nem o equipamento, nem o pessoal especializado necessário para cuidar de um problema de tal gravidade. Um serviço de emergência levaria Andy de helicóptero até o Hospital Sagrado Coração em Spokane, Washington, a 170 quilômetros dali. Eu queria ir com ela, mas não foi possível. Assim, nós a beijamos, eu apertei sua mão e ele disse que a veríamos em Spokane. A morte praticamente segurava Andy em seu abraço terrível. Somente um milagre poderia salvá-la. Segundo todos os parâmetros, Andy Ellencott, de 3 anos de idade, vítima de afogamento, estava morta. Ela havia ficado 30 minutos submersa e 1 hora completamente sem vida antes que seu coração recomeçasse a bater. Uma equipe desesperada a estava levando de helicóptero para Spokane, em Washington. Seus pais, abalados, iam para lá pela rodovia 195. Estávamos a 140 ou 160 quilômetros por hora a maior parte do tempo. Eu estava aterrorizado. Tudo parecia confuso. Nunca pensei que ela fosse viver. Realmente, nunca pensei. A viagem de 40 minutos até o hospital parecia interminável. A tripulação e os socorristas que haviam cuidado de Andy no início acreditavam que não havia esperança. Andy parecia estar tão morta quanto qualquer pessoa morta que eu já vi. Ela estava muito pálida, muito gelada, a pele azul acinzentada, não se movia, não reagia a nada. Com crianças nós nunca desistimos, então tentaríamos absolutamente tudo com ela, mas a minha impressão não era boa. Os doutores Cecilia Kuiper e Gary Lee receberam a impossível tarefa de manter Andy viva. Estimularam sua respiração ligando-a a um oscilador e injetaram remédios para que seu coração debilitado continuasse a bater. Quando soubemos que Andy estava chegando, as informações que nos deram foram terríveis. Tínhamos ouvido que seu pH era 6,7, o déficit base era 32. O pH de 6,7 significa que ela havia ficado submersa ou sem oxigênio por um tempo considerável. O déficit de base de 32 indicava uma acidose no organismo que estava produzindo lactato, o que quase sempre indica que haverá danos graves.
Sua pupila direita não reagia à luz, o que sugeria que poderia haver lesão cerebral. Aquela lesão, pela experiência que nós tínhamos, era uma lesão que provavelmente teria péssimas consequências. Com lesões tão sérias como as suas, a possibilidade dela nunca mais acordar era bastante real. Quando os pais de Andy, Ron e Deb finalmente chegaram ao hospital, o Dr. Lee deu seu terrível prognóstico. Ele nos contou que havia visto muitos casos como aquele. Eles cuidavam de muitos casos semelhantes e jamais tinham visto qualquer um desses tipos de afogamento terminar bem em nenhum deles. Ele sugeriu que devíamos pensar em desligar os aparelhos. E quando ele disse isso, eu fiquei completamente atordoado. Ele achava que seria inútil continuar, pois isso só nos daria falsas esperanças e que naquele momento ela realmente não tinha chance alguma de sobreviver. Enquanto Deb e Ron buscavam força para deixar Andy partir, o Dr. Lee pediu um eletroencefalograma para confirmar a inexistência de funções cerebrais que outros exames haviam indicado. A equipe de traumatismo ficou surpresa com o resultado. Ele revelou uma atividade lenta, mas irrefutável. Horas depois, outro eletroencefalograma foi feito. Desafiando todas as probabilidades, as funções cerebrais de Andy se fortaleciam. Ai, que ótima notícia. Mas esta surpreendente mudança na situação provocou novos temores. Os doutores Lee e Kuiper sabiam que Andy sobreviveria, mas a que preço? E nesse momento ela disse, vocês terão sua filha de volta. Ela disse, eu não sei em que estado, e eu imagino que haverá um dano significativo, mas vocês a terão de volta. 2 semanas após o terrível acidente, Andy recobrou a consciência. Mas os médicos continuavam receosos. Eles achavam que seu cérebro havia sido privado de oxigênio por tanto tempo que ela estaria profundamente incapacitada. Ela foi entregue aos cuidados da equipe de terapeutas do Sagrado Coração. Eles também tinham certeza de que não havia o que fazer por Andy. Devido às lesões cerebrais, ela não estava processando nada, sons ou toques. Ela simplesmente ficava deitada na cama, sem qualquer reação ao ambiente. Passaram-se umas 2 semanas de trabalho com Andy antes que começássemos a ver algum progresso. E foram só alguns pequenos passos. Ela podia olhar. Acreditávamos que ela focalizava o olhar. Não era mais um olhar perdido. Eu perguntava, onde está mamãe? E via seus olhos se moverem para sua mãe. Ou, onde está Barney? E seus olhos se moviam para ele. Então, após 4 semanas de terapia, ninguém conseguia acreditar no que aconteceu depois. A criança que deveria ter uma lesão cerebral permanente levantou-se para dar os primeiros passos de uma recuperação completa e impossível. E nós dissemos, como ela pode estar andando? Eu não sei o que aconteceu, foi incrível. Eu vi a minha menininha virar-se e começar a andar pelo corredor na minha direção. Eu não conseguia acreditar. Isso é ótimo. Eu nunca esquecerei aquele momento, mesmo que eu viva 1000 anos. A primeira palavra que ela disse foi mamãe. Foi maravilhoso. Nos meses seguintes, Andy continuou sua surpreendente recuperação. Como era possível? Como uma criança clinicamente morta, submersa por mais de 30 minutos, podia não só sobreviver, mas escapar sem lesões cerebrais ou físicas? Não tem explicação médica para o fato de Andy ter conseguido fazer tudo aquilo com as graves lesões que havia sofrido. Ela me surpreendeu e creio que todos que tiveram algum contato com ela. Eu acredito que aconteceu muito mais com o Andy do que eu sei explicar com oxigênio, pressão arterial ou dopamina. Quer dizer, essas coisas obviamente são importantes no tratamento, mas ela é realmente um milagre. Não há uma explicação real para a sua recuperação e para tudo que deu certo. Eu acho que foi um milagre.
Hoje, Angie Ellicott tem 10 anos. Ela tem uma vida ativa que inclui beisebol, basquete e sapateado. Mas sua verdadeira paixão tem um lado irônico. Eu adoro água. Deveria odiar, mas eu adoro. Eu nado muito bem. E adoro nadar. É muito bom. Eu me sinto muito bem porque posso visitar todas as pessoas que rezaram por mim. E eu gosto muito delas porque elas queriam que eu vivesse tudo o que eu poderia desejar. Eu adoro elas.